Deixa eu trazer o Leandro Rezende, que mostra aqui pra gente como a Defensoria Pública da União trata essa ideia do marco temporal para a demarcação das terras indígenas. Leandro. Dani, a Defensoria Pública da União apresentou ao Arthur Lira, presidente da Câmara, uma nota técnica mostrando todos os problemas, inclusive jurídicos, que o país pode ter caso esse projeto de lei continue avançando. Eles recomendam a rejeição total desse projeto de lei e eu conversei com a defensora Daniele Osório, uma das que assinaram a nota técnica apresentada ao presidente da Câmara dos Deputados. E ela faz uma avaliação do seguinte: primeiro, que ela entende que há um atropelamento dos ritos do Legislativo. O projeto não foi devidamente discutido. E mais, ela avalia que essa colocação desse tema em pauta agora, o projeto de lei já antigo, de 2007, é uma forma de pressionar o Supremo Tribunal Federal a resolver essa questão do marco temporal e mais. Ela entende que o Supremo Tribunal Federal vai rejeitar a tese do marco temporal quando esse julgamento for marcado lá na frente. Então, esse projeto de lei seria necessariamente inconstitucional. O que se prevê, o que ela está vislumbrando, o que a Defensoria Pública da União está vislumbrando, é caso o Congresso continue nessa ofensiva, Câmara, depois Senado, e essa lei eventualmente passe, ela vai ser questionada de novo no Supremo Tribunal Federal e vai ser derrubada. Qual é a questão para as comunidades indígenas que estão todas mobilizadas para fazer barulho nas redes, pelo menos amanhã, quando esse projeto está em pauta? Eles entendem que a aprovação desse marco temporal vai dificultar os processos de demarcação de terras que estão parados desde lá de trás, O governo Bolsonaro não demarcou nenhuma terra indígena porque simplesmente vai obrigar ao povo indígena, que tem uma outra tradição, inclusive de seus documentos, de como contar a sua história, vai obrigar as etnias a explicarem que antes da promulgação da Constituição de 88, elas estavam naquela terra e não e precisam comprovar isso de alguma maneira. Isso é absolutamente complexo e impossível para uma comunidade indígena isolada, por exemplo. Então, é um ataque, as entidades indígenas entendem dessa forma, um ataque aos direitos adquiridos dos povos indígenas e para a Defensoria Pública da União, uma violação a tratados de direitos humanos que o Brasil assinou desde lá de trás, desde pelo menos a década de 80. Vem para cá, Renata Agostini, se soma a gente. Renata circulou muito hoje. Eu confesso que eu assustei quando eu fui apurar aí como é que bate essa foto do Lula com Maduro, esse discurso, etc e tal. Eu confesso que eu assustei porque a gente se divide aqui, muito, tá aqui essa apuração, perdão. E eu fui buscar a centro-direita, a chamada oposição responsável, democrática, talvez histórica ao PT. E eu assustei, assim, com a disposição do Congresso de, abro aspas, dar um recado fortíssimo ao governo, Eu até citei, que eu achava que, por exemplo, quando estava apurando sobre o texto da medida provisória, o texto relatado pelo Isnaldo Bulhões, líder do MDB, que é tratado como um aliado do governo, mas é o texto que esvazia. Eu falei, olha, tem coisas ali que eu não acho o texto bom, eu disse para as fontes, porque tem coisas ali que são retrocessos para o país, como é o caso de você... Há uma agenda que foi eleita, que é o caso de você ter um ministério que represente os povos indígenas. Você viu o tamanho da crise, não está fácil, a coisa ali foi muito degringolada nos últimos anos. E você deixar esse ministério oco, assim como tirar os instrumentos que a Marina Silva tem para manter a máquina do meio ambiente funcionando. GSI se fica com a Casa Civil, se a ABIN fica com a Casa Civil, se fica com o GSI. Eu acho que outras coisas são debatíveis, mas em alguns pontos é não olhar para o mundo que está vindo aí. E eles disseram, olha, acho que até você tem razão, mas é importante dar o recado, ou seja, tem uma disposição de dar um chega para lá no governo, e essa é a semana. E, infelizmente, a causa dos indígenas pode ser a principal vítima desse processo político. Dois apontamentos aí. Em relação a esse clima de descontentamento no Congresso, ele existe. Existe um diagnóstico que aí me foi feito há uns 2 meses, portanto, ainda mais no início do governo. A gente não pode dizer que a gente ainda não está no início do governo, mas ainda mais no início do governo, que uma liderança falava, olha, está me surpreendendo a quantidade de bate-cabeça e de erros um pouco elementares que o governo está cometendo em termos da relação com o Congresso.
partindo de um Lula 3, partindo do tamanho do político que é Lula. Acho que parte dessa surpresa desses interlocutores mais experimentados, Dani, ela pode ser explicada por algo que você trouxe logo no início. Um Lula voltado com uma cabeça lá fora, um Lula querendo essa marca de grande liderança para o mundo e não querendo entrar tanto nas questões domésticas, pelo menos nessa largada. O fato dele não estar disposto a receber mais parlamentares, o fato dele estar meio alheio a algumas deliberações do dia a dia, inclusive seus ministros têm destacado isso nas conversas de bastidor, que estão sentindo ele distante. Então, tudo isso está cobrando uma conta e as lideranças no Congresso já há algum tempo, porque essa conversa foi há 2 meses, já estão diagnosticando. E aí, a gente tem que pensar na lógica das lideranças no Congresso e dos deputados. Eles querem sempre criar um incômodo para depois vender facilidade. Então, se eles colocarem um problema na porta do Palácio do Planalto, eles fazem com que o Palácio do Planalto tenha que vir até eles para resolver. Então, esse tipo de fricção, ela sempre vai acontecer. Se o governo ainda dá razão, aí é levantar a bola para alguém cortar. E aí, veja, para exemplificar isso, é o meu segundo apontamento. Hoje eu falava justamente sobre essa questão. Um argumento que uma fonte colocava é que, na verdade, não tinha se desidratado tanto assim o Ministério de Marina Silva. Eu falei, olha, eu estou concordando com bastante coisa que você está me falando, mas nesse ponto eu acho que não, eu acho que foi significativo e por aí vai. E aí, em determinado momento, ele fala, Renata, o presidente da Petrobras do governo Lula quer explorar petróleo na foz do Amazonas. Qual era a mensagem? É o Congresso mesmo que tem que ficar com essa fatura inteira de não olhar para o meio ambiente, o compromisso desse governo com o meio ambiente, ele está mesmo externado, está mesmo colocado de fato quanto ele quer que pareça. Então, os passos que o governo tem dado, e aí me parece importante a gente lembrar, as ausências de Lula, elas são sentidas no Congresso e elas estão sendo cobradas. Por que ausência? A gente viu o ministro de Minas e Energia fazer várias críticas e dar diversas estocadas na sua ministra do Meio Ambiente. Aí você pode falar, mas é a posição dele, é a opinião dele. Se você quisesse blindar a imagem da sua ministra do Meio Ambiente, bastava o chefe dar uma ligação. A gente sabe que em política isso funciona. Não houve esse tipo de tentativa de blindar a Marina até aqui e a conta chega. Dani, para te devolver, só para chamar a atenção de um aspecto que quando eu fui olhar sobre essa questão do marco temporal me chamou muitíssima atenção. Além da questão da definição mesmo do marco, né, ou seja, da data, que é o cerne da questão, as lideranças que votaram contra a urgência destacaram que muitos projetos foram apensados e tem ali uma perspectiva de outros prejuízos aos povos indígenas, por exemplo, com ameaças aos povos que voluntariamente se colocaram em isolamento. Então é importante a gente olhar a fundo nesse projeto, o que vai passar, a boiada que vai passar junto com o marco temporal. Ô, Leandro, eu quero seguir falando rapidamente sobre esse assunto, bem rapidinho mesmo, porque é o seguinte, né, tem uma questão aí que eu acho sempre importante pontuar, né, que o que o Congresso está fazendo agora é meio que puxar para a direita ou puxar para o que estava sendo feito lá atrás, uma gestão que estava acenando numa outra posição, né? A fonte até me disse uma frase que eu falei, achei muito simbólica. Ela disse o seguinte, o governo é de esquerda, mas o Congresso é de centro-direita. O Lula não vai fazer o governo tão à esquerda como ele quer. E isso é o que o Congresso quer mostrar para ele, às custas de outrem, né? Nesse caso de povos que já sofreram bastante.